Ora, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, ou depende de onde nos estiverem a ver. Porque é que se faz um pacto com alguma criatura infernal? Católicos construíram na psique coletiva a ideia de que o inferno é tradicionalmente considerado morada do diabo, demónio, Satanás, ou grande serpente jardim do Éden. Portanto, está associado a essa figura arquética daquele lugar. Em sua origem, as diferentes palavras ou termos usados para designar a divindade que representa o mal supremo tinham significados diferentes, quase eram todos de origem grega. Então, para entender esta possibilidade, tu e o teu direito de você fazer pactos ao invés de condenar e que foi ocultado à tua compreensão, entenda que as diferentes palavras são demónio, termo derivado da palavra grega daimon, a qual foram encontrados dois significados. Daio, raiz, significa dividir para rasgar, mas também se refere a seres de luz ou seres sobrenaturais. Eles eram espíritos de nível intermediário, nem bons nem maus. Alguns puniam os homens por suas ações e outros os protegiam. No final acabou associando a palavra demónio apenas ao ser que punia, talvez pelo esforço repetido dos romanos afastar toda e qualquer energia que pudesse culminando pela própria ruína do Império Romano ou sobre a nova marca da Igreja Católica Apostólica. Diabo deriva da palavra grega diabo, que significa acusador, caluniador, no Antigo Testamento usado para designar a pessoa que difamava ou acusava o outro diabo. Satanás ou shaitan, palavra hebraica usada raramente no Antigo Testamento e sempre como acusador, usando no lugar de diabo. Por isso, portanto, não usado com o nome próprio, mas com o termo nomear uma pessoa e não os espíritos ou seres incorpóreos. Esse termo faz referência aos anjos que acusavam o povo que transgrediu as leis diante de Deus. Posteriormente, o espírito maligno será chamado sempre com esse nome, passando a nome comum Satanás, o nome próprio de Satanás. Lucifer foi o nome de um deus local, Strega, que os romanos nativos designavam planeta Vênus, a estrela da manhã. Seu significado é portador da luz, bela luz. Alguns estudos dizem que os primeiros anos do cristianismo esse nome foi aplicado a Jesus, mas depois, após certas reinterpretações de passagens bíblicas pelo império de decadência, escolheram também crucificarem com o significado que chega até aos nossos dias. Belial, essa denominação só aparece no Novo Testamento, usando exclusivamente para dar um nome ao anjo das trevas que se opõe diretamente ao anjo da luz. Beelzebub. Esse termo aparece apenas no Novo Testamento como Deus das moscas. Em hebraico existem duas situações muito semelhantes. Beelzebub, que significa exaltado, louvado. Com essa desidência e transcrição seria louvado seja Deus, que torna compreensível a criação e procedimentos templários até à sua perseguição pela Inquisição, mas acredita-se que os romanos também adoravam a segunda situação para lhe dar um caráter satírico e zombreteiro, postura antítese da sua definição real. Na construção do arquétipo, como o catolicismo procurou apagar todas as imagens pagãs, pegaram o deus Pan a mudar a estética ao designer do diabo. Cristão Pan era um deus da natureza selvagem, representante do instintivo que conecta a natureza interna com a externa, numa fantasia razão por muitos católicos e seus fãs de carteirinha evangélicos, analfabetos, religiosos, funcionais, confundirem praticantes da mão esquerda com pagãos somente entre estes perturbados intelectualmente. Pan era o deus híbrido, monstro, metade humano, metade cabra, dos pastores e rebanhos das cabras, que viviam em áreas áridas sedentadas na região da Arcádia. De cintura para cima tinha orelhas pontudas, chifre, rosto barbudo, cheio de rugas, com o queixo muito perturbante, que lhe dá uma expressão de astúcia bestial. A sua parte inferior é a de um bode. Os pés são os cascos de um bode. Segundo a lenda, o deus Pan era filho de Zeus, que seu pai não queria reconhecer devido à sua feiura. Por sua aparência física, é desprezado por os outros deuses do Olimpo e eles não o reconheciam como ele, um deles. Para deslocar isso, Deus Pan não lhe importava. Ele não fingiu por ser parte daquela corte de Deus e preferiu viver na Arcádia, parte central do sul da Grécia, entre os mortais, como pastor, cuidando de favos e cabras e ovelhas, desfrutando das festas organizadas pelas ninfas da floresta. A sua distração favorita era se esconder nos arbustos e assustar caminhantes que, vendo a sua feiura, fugiam apavorados em pânico. Por esse motivo, a palavra pânico vem do nome dessa divindade. Mais tarde representado como um bode, Pan foi relacionado ao deus Fauno dos romanos. Com a chegada do catolicismo, passou do deus grego ao demónio católico, que encara a figura de um mal supremo. Consequentemente, a figura foi degenerada do culto pagão à construção da figura do demónio atual. Os antigos distinguiam várias categorias de espíritos malignos, mas era difícil para o povo diferenciá-los. Pouco a pouco, e com a criação da nova religião instituída do catolicismo, com a Inquisição e todos os denominadores, da mesma forma, permanência e ignorância se repetem quando as pessoas sem conhecimento
sobem aos altares católicos e evangélicos, nomeando todos como o mesmo diabo. Assim, tudo que referia a uma força negativa ou algum espírito maligno acabou sendo classificado como demónio, para que não houvesse dúvidas do que seria o mal supremo, como algo do qual as pessoas fiéis de cedo, decreto recente, precisavam escapar à nova religião romana. Uma preocupação de que Jesus Cristo, ciente do bem e do mal, eram decisões de pessoas, afinal, porque se converteriam fiéis se acreditassem em decisões, condenações definitivas, quer seguissem ou não a sua filosofia. Então, o apogeu da figura demoníaca na Idade Média coincide com os medos e angústias de pessoas externas como parte do inconsciente coletivo daquela época. Hoje, o papel do diabo continua sendo personagem estranho e terrível que assombra a imaginação humana desde por consequência da sua Inquisição. Sob diferentes formas, junto com a vontade de fazer o mal, o seu poder desordenado e os seus atributos implantados permanecem inalterados, desde a Inquisição nos dias atuais para pesadelos, memórias de infância, delírios, superstições, literatura, filmes, expressões de linguagem provam isso. Por conclusão, este diabo católico é uma projeção do inconsciente fascínio pela morte e pela vida após a morte e passou a ser adotado como a representação do Pai Mau. O inconsciente está associado à imagem do reino das sombras, que na verdade era o reino dos mortos. Portanto, é uma espécie de mundo infernal ou inferno. Também o diabo ou demónio é considerado antítese e nêmesis de Deus, também por a sua natureza muito relacionado com Deus. Deus bom e o diabo mau era originalmente uma única figura, tentando o lado divino humano. Ao longo do tempo foi-se dividindo em duas figuras dotadas de atributos opostos durante o processo de evolução da sociedade romana pelo mundo, mesmo que isso corrompesse totalmente o papel de pai, tornando o Deus católico um incompleto inferior à realidade todo-poderoso desta máscara do mal que foi criada sobre a imagem de Deus, transferindo essa confusão danada para o eu, meu ou teu, ou deles ou delas, assim como as nossas diversas projeções pessoais sobre as outras pessoas, podemos definir como negativas ou positivas individualmente em nós. Por isso, pouco importa nos tornarmos pessoas pragmáticas, nos esforçamos em algo para atingirmos resultados. Então, o pacto aqui é que os artistas sabiamente fazem em suas apresentações de qualquer arte, quando também usam fraquezas, usam as suas falhas para chegarem às suas metas. Por exemplo, ao invés da pessoa buscar ser uma pessoa ditadora sobre as outras pessoas quando é detentora de um perfil muito autoritário, ou aplicar esforços em cargos de chefia, essa postura é útil e a autoridade é exigida. Transforma este demónio em si como uma vantagem diante das necessidades. Assim, ao explicar outros significados acima, espera-se ter tirado o véu da ideia de qual os católicos pincham o mundo dos mortos, até hoje, lembrando-se que essa condenação é necromancia e espiritismo, incluso o acesso ao Sheol hebreu, persiste na rede dos católicos até hoje, quando os católicos apelidaram o mundo pleno dos mortos como inferno. Ao perceber pactos como direitos teus de condenações, seguem informações básicas, então pode-se entender os mesmos e praticá-los.